Graça e paz do Senhor Jesus, eu espero que você já tenha lido o capítulo 6 de Gênesis. Como eu sempre digo, antes de você me ouvir, você deveria ler o capítulo e você mesmo ter a sua experiência com o Senhor, ver o que Ele fala para você com relação a essas coisas que nós vamos ler neste momento. Diz então que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, mulheres começaram a nascer e os homens começaram a tomar para si todas essas mulheres que nasciam. Eles escolhiam mulheres para eles e as tomavam. Depois diz também que o Senhor ficou pensativo e disse: eu não vou ficar contendendo, não vou ficar brigando com esses homens, com esse povo, porque eu sei que ele é carne, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou diminuir o tempo deles de vida, para que o pecado também seja reduzido nessa terra. E ele diminuiu para 120 anos o tempo de vida dos homens. Diz que naquele tempo havia gigantes na terra e que os filhos de Deus começaram a se multiplicar com as mulheres e daí nasceram valentes, como houve na antiguidade, né? E o Senhor percebeu que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. E diz que a imagem dos pensamentos do seu coração também era sempre má, continuamente. Ele percebeu que estavam deturpando a imagem e a semelhança daquilo que ele havia criado, de uma maneira tão perfeita, de uma maneira tão grandiosa, mas aquilo estava sendo deturpado à medida que os homens se multiplicavam, a maldade deles também se multiplicava. E diz então que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Olha que coisa, né? Deus lamentou ter feito o homem e o seu coração ficou pesado. Porque Deus, ele tem emoções como nós. Ele tem os seus momentos de ira, mas grande parte do tempo, em toda parte do tempo, Deus é bom. Ele tem apenas uma coisa contrária ao pecado. Esse ele não tolera, porque ele não nos criou para nós pecarmos. Ele nos criou para nós sermos como ele. E ele não tem pecado, ele não conhece o pecado. Amém? E ele resolve então destruir o homem. Eu vou destruir, não tem jeito. Eles se corromperam, eles não são mais a imagem e semelhança que eu criei para que eles fossem. Porém, havia um homem chamado Noé, e nós falamos já no capítulo anterior, e esse achou graça aos olhos do Senhor. Você já buscou achar graça aos olhos do Senhor? Como que nós conseguimos entrar, estar debaixo da graça aos olhos do Senhor? Hoje nós temos um caminho que antigamente eles não tinham, porque o Senhor mandou Jesus para que a graça fosse abundante sobre a terra e nós pudéssemos desfrutar da graça. Como? Olhando para Jesus, aceitando o Senhor Jesus, nós estaremos debaixo dessa graça que Noé alcançou aos olhos de Deus. E ele vai falar das gerações de Noé, que era um varão reto e que andava com Deus. Ele teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Porém, a terra estava totalmente corrompida. Viu Deus que a terra estava corrompida e ele disse a Noé que ele ia dar um fim em tudo aquilo. Mas ele ia poupar Noé e sua família. E ele disse para Noé: faz uma arca, e deu todas as medidas da arca. E essa arca hoje nós sabemos que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a arca que Deus preparou para todos aqueles que acharem graça aos seus olhos. Os pecadores, com certeza, ele vai exterminar da terra. Se você não estiver dentro da arca, se você não estiver protegido nessa arca, certamente o dilúvio vai te levar. Toda vez que um dilúvio se aproximar da sua vida, seja um dilúvio financeiro, emocional, sentimental, espiritual, você tem que fazer o quê? Você tem que correr para a arca, você tem que estar dentro dessa arca. E assim o Senhor ordenou, deu todas as medidas, estabeleceu um pacto para ele e para os filhos dele, pediu que ele separasse animais
um de macho e fêmea, um de cada tipo, né? Que fossem os répteis, não só répteis, né? Mas o que mais que ele pediu aqui para que Noé colocasse dentro da arca? De toda a espécie, animais conforme a espécie, réptil conforme a espécie, 2 de cada um, e assim Noé encheu a arca com os animais 2 em 2, para que eles se reproduzissem, para que eles também não fossem exterminados da terra. E diz assim: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou fazer, assim ele fez. É assim que você tem feito? Você tem feito tudo exatamente como Deus mandou você fazer, para que você não seja levado pelas águas do dilúvio, como aconteceu naquele tempo? Porque o arrebatamento vai chegar. O Senhor virá buscar aqueles que estiverem abrigados na arca. Não seja levado pelo dilúvio, não seja levado junto com esses pecadores que morreram por causa do dilúvio. Faça como Noé, construa a sua arca. O próprio Deus, aliás, já construiu essa arca para nós. Essa arca é Jesus. Abrigue-se nela e faça tudo conforme aquilo que Deus mandou você fazer. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã nós voltamos com Gênesis capítulo 7. Vai ficando bonita essa história, né? Cada dia mais bonito. Você vai vendo a separação, as diferenças entre os que servem ao Senhor e os que não servem, entre os que obedecem e os que não obedecem. Você tem todo o direito de escolher de que lado você quer ficar. Mas se eu fosse você, eu escolheria o lado que Noé escolheu, andar com Deus. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se o Senhor nos permitir.